Muito bem, vamos seguir com o fórum, convidando os participantes do próximo painel, cujo tema é Desenvolvimento e Diversidade. Muito bem, então, para participar dessa conversa, Luana Ozemela, que é cofundadora da Dima Consultoria, Carlo Pereira, diretor executivo do Pacto Global, também Tainá Leite, gerente do programa Ganha-Ganha da ONU Mulheres, e contamos ainda com a presença da executiva do Prosperity Fund UK, Maud Chalamet. Como comentadores, nós temos aí a presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, Márcia Maia, e também o presidente do Banco do Estado do Espírito Santo, José Amarildo Casagrande. Então, com a palavra, a moderadora Maud Chalamet, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todo mundo, muito obrigada pelo convite e nós vamos poder iniciar então nossas conversas de hoje com esse painel sobre desenvolvimento e diversidade. Ontem a Câmara Brasileira votou a lei de equiparação salarial entre homens e mulheres. Isso é um primeiro passo de uma grande jornada que eu acredito é só para vir. Vários exemplos pelo mundo de outros países estão avançando nessa agenda de equidade de gênero em prol do desenvolvimento. Mas quando nós falamos de diversidade, temos que falar não somente de equidade de gênero, mas também de equidade racial, de inclusão da população LGBT, e por isso ainda existem muitas entraves. Hoje, conosco, temos um painel muito rico de pessoas com muitas experiências e muitas expertise nesse tema, e eu gostaria de chamá-las para poder nos dar um pouco as contribuições delas e exemplos concretos de como podemos contribuir para a inclusão, a diversidade em prol do desenvolvimento. Lembrando a nossos panelistas que eles vão ter 10 minutos para cada apresentação deles. Eu queria chamar a nossa colega Tainá Leite, representante do programa Ganha-Ganha da ONU Mulher. Tainá, por favor. Bom dia a todos e todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa manhã. Aqui onde eu estou já está friozinho, o inverno se aproximando. E é um prazer falar sobre igualdade de gênero quando estamos falando de empoderamento econômico, né? Um dos pilares aqui do nosso trabalho na ONU Mulheres é justamente a discussão sobre como a Maud comentou, a igualdade de gênero não pode ficar limitada e não deve ficar limitada apenas à igualdade entre homens e mulheres, né? Na verdade, nós entendemos aqui na ONU Mulheres e no Sistema das Nações Unidas como um todo, que uma perspectiva feminista, uma perspectiva que olhe para a agenda do empoderamento econômico de mulheres, é uma perspectiva que engloba a diversidade de uma maneira ampla, sem deixar ninguém para trás, que é o nosso mote. E por que a igualdade de gênero, a diversidade, a pluralidade tem sido algo tão relevante nessa última década, em que nos encaminhamos aí para concretizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030, com a qual os países membros das Nações Unidas se comprometeram. Nós temos cada vez mais evidências do como um ambiente plural, uma economia plural, uma economia de justiça social, em que homens e mulheres, pessoas de todas as raças, etnias, orientações sexuais, identidades de gênero estão incluídas de maneira equânime, é uma sociedade que prospera. Uma sociedade que inclui as mulheres de forma igualitária é uma sociedade que prospera, é uma sociedade que se desenvolve, é uma sociedade em que a gente vê a justiça atuando e as pessoas efetivamente mais felizes, no final das contas, com economias também fortalecidas. Isso é algo que as Nações Unidas e os seus atores tradicionais, os governos, já entenderam há algum tempo e que cada vez mais o setor privado, o setor financeiro tem vindo também para compor conosco e assumir protagonismo dessa agenda para que a sociedade evolua em direção a um lugar mais igualitário. Nós aqui fazemos isso através dos UEPs
em parceria com os nossos colegas do Pacto Global, que estão aqui hoje representados pelo Carlo. Um prazer mais uma vez estar contigo numa mesa, ainda que virtual, que são os princípios de empoderamento das mulheres, os WEPs, nada mais do que uma ferramenta, uma plataforma, um mapa para a gente conseguir apoiar o setor privado e também, claro, órgãos públicos em direção neste caminho. Então, a gente tem ali, desde o primeiro princípio, que é o comprometimento de alto nível. É muito importante a gente falar disso, da importância de estarmos aqui em fóruns cada vez mais povoados pelo alto nível da liderança das organizações que estão conversando sobre isso, que estão se comprometendo com a diversidade, com uma agenda efetivamente plural para chegarmos aos objetivos de desenvolvimento sustentável em 2030. Então, desde o primeiro princípio, que é o comprometimento da alta liderança, até o sétimo, que é o compartilhamento, a medição e a publicação dos resultados que essa jornada traz, nós temos aí um caminho longo e relevante a ser percorrido com os atores do setor privado e com as instituições financeiras. É muito importante para falar de uma sociedade que avança, a gente falar em empoderamento econômico de quem historicamente vem sendo sobrecarregada com atividades não remuneradas, atividades que sustentam a nossa sociedade, especificamente as atividades de cuidado. Hoje estamos numa crise do cuidado já aí encaminhando para 1 ano e quase 3, 4 meses, né? Alguns países já quase 1 ano e meio nessa crise, uma crise que escancara ao mesmo tempo a relevância dessas atividades, a relevância que o cuidado tem para termos uma sociedade produtiva e também a profunda desigualdade que já acometia a sociedade e a nossa aqui especificamente no Brasil e na América Latina, quando se trata, né, desse lugar de posicionamento das atividades do cuidar. Vemos aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres perdendo seus postos de trabalho, né, com escolas fechadas, a perda das suas redes de apoio, então, aumento de desemprego feminino, aumento da desigualdade de renda, né, entre homens e mulheres, que a gente já vinha melhorando e agora a gente tem esse fantasma nos ameaçando, e isso faz com que seja ainda mais importante nós termos o comprometimento de vocês, do setor privado, para atuarmos juntos, em cooperação, lado a lado, para enfrentar esse problema. Aqui no Ganha-Ganha, que é esse programa conjunto de ONU Mulheres, OIT, e financiado pela União Europeia, nós focamos exatamente nessa questão do empoderamento econômico, seja através da capacitação, da facilitação de acessos a negócios, a networking, das mulheres empresárias, das lideranças femininas e das empreendedoras, seja trabalhando juntamente com as empresas, e fazemos muito isso com os nossos colegas do Pacto Global, estando nas empresas para apoiá-las, né, com programas que acelerem as metas que nós temos e que são audaciosas, como equidade e prioridade, como o suporte que nós damos para as empresas com os WEPs, e seja também trabalhando e pensando formas de financiamento inovador, formas de acesso a crédito para as mulheres, né? Então, essa participação da indústria financeira, do mercado, é muito importante, porque nós sabemos hoje que as mulheres têm menos acesso a crédito, mesmo sendo melhores pagadoras, as mulheres têm muito menos acesso a capital, mulheres mundialmente têm acesso a apenas 3% de venture capital, e isso esse é um cenário que não faz bem a ninguém. Esse cenário não ajuda as economias a se desenvolverem. E nós precisamos de saídas inovadoras, de saídas ágeis para conseguirmos superar essa crise em que nos encontramos, né, pelo mundo todo, seja a crise sanitária, seja a crise econômica. E aqui na ONU Mulheres acreditamos plenamente que as mulheres não apenas são beneficiárias dessas ações e dessas medidas, como são líderes e vetores de transformação. Então, precisamos também ouvir as mulheres diversas, em toda a sua diversidade, as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres com deficiência, as mulheres de outras orientações sexuais que não heterossexuais, todas as mulheres, as mães que têm sido absurdamente negligenciadas nesta crise. Precisamos ouvir as mulheres se queremos sair de uma crise que principalmente acomete as mulheres, mais ainda aquelas em múltiplas vulnerabilidades e preconceito. Nós fazemos isso aqui na ONU Mulheres,
com o apoio de todos vocês do setor privado. Queremos contar cada vez mais com esse apoio, com esse protagonismo, porque quando as empresas assumem a sua responsabilidade, não apenas social, mas de caminharem para um mundo efetivamente próspero, nós sabemos que todos vamos prosperar também. Não há uma sociedade próspera em uma sociedade em que as mulheres ficam para trás. Para prosperarmos todos, não podemos deixar ninguém para trás. Então, estamos por aqui com vocês, ficamos mais um pouquinho. Muito obrigada, Mod. Muito obrigada, Taina, por sua fala. Eu achei muito interessante você nos lembrarmos a todos essa meta ambiciosa da Agenda 2030 do ODS. Eu acho que tendo isso como um norte, a gente pode caminhar com a jornada até chegar lá. Um ponto importante que você mencionou aqui, e que eu acho que faz eco a muitas das agências de fomento que estão hoje nos escutando e participando do sistema ABDE, é a questão do microcrédito, sendo um serviço financeiro adequado e principalmente visando a atender às necessidades das mulheres. Acredito que muitas agências vão poder dar o depoimento de como isso tem sido uma ferramenta muito importante no empoderamento das mulheres. E, por fim, a sua fala comentou sobre a importância do setor privado. E, nesse sentido, eu que trabalho muito na perspectiva ESG, na perspectiva de atrair investidores para projetos sustentáveis, a gente tem visto uma mudança entre uma questão da inclusão e da diversidade que foi tratada muito a questão marketing, de reputação. Hoje a gente tem visto que é muito mais uma questão de inovação, de criar novos mercados e de expandir os negócios até fazer bons negócios para as empresas. E eu queria chamar o Carlo Pereira para fazer as considerações dele, justamente sendo diretor do Pacto Global, da Rede Brasil do Pacto Global, fazer as suas contribuições como justamente esse setor privado pode contribuir também para essa agenda de diversidade em prol do desenvolvimento. Por favor. Claro, obrigado, Moira. Uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite da BDE. E esse é um tema importantíssimo, né? Eu quero dividir em algumas coisas aqui. Quando a gente fala em diversidade, muitas vezes, quando a gente trata de empresas no Brasil ou empresas brasileiras, a gente acaba importando, muitas vezes, técnicas, metodologias ou até o posicionamento da empresa globalmente, né? Qual o resultado? O resultado é que muitas vezes a gente fala em diversidade, a gente está olhando diversidade de gênero, e quando a gente fala diversidade de gênero no Brasil, principalmente quando a gente olha para a liderança, a gente, na verdade, está falando em incluir mulheres brancas. Esse é o ponto, né? Então, isso, quando a gente fala de diversidade de gênero, e, na verdade, a gente está focando em mulheres, e, na verdade, a gente está focando em mulheres brancas, né? Então, isso a gente também tem que ter clareza. O que a gente vem fazendo no Pacto Global, Tainá já comentou com relação aos WEPs, né? Então, os WEPs, eu acho que eles são um marco no mercado, né? O Brasil é o segundo ou terceiro maior país, né, Tainá, com o número de signatários, e isso tem uma importância muito relevante, né, dado que, de fato, são princípios para que, quando a gente está pensando na diversidade de gênero, a gente consiga evoluir nesse tema dentro das nossas empresas, né? Mas o que a gente entendeu no Pacto Global é que a gente precisa ir além, né? A gente precisa ir além, não só, claro, no espectro da diversidade, então a gente precisa pensar em gênero, mas a gente precisa pensar também na diversidade relacionada a questões étnico-raciais, questão de idade e todas as outras populações e recortes de populações minorizadas, né? Então a gente tem que olhar um espectro bem mais amplo e, claro,
encontrar as ferramentas para que a gente inclua todas essas populações. E o que é importante, né, gente, porque eu sei que a gente está aqui, nem todo mundo aqui trabalha necessariamente na área, e é importante até nos termos, né, a gente olhar população minorizada, né, isso em si já é uma coisa maluca, né, porque assim, a gente fala em minorizado, né, e não necessariamente minorias, né, porque minoria dá um sentimento de que é menor numericamente, o que não é, né? Então, na verdade, quando a gente fala em mulheres, quando a gente fala na população negra, a gente está falando aqui em maiorias, numericamente, mas são, sim, populações minorizadas, porque não estão com o poder na mão, né? E alguns números, eu tenho certeza aqui que Luana vai abordar, outras pessoas vão abordar também, mas quando a gente olha, por exemplo, hoje, e acho que isso é importante da gente falar executivas e estou o tempo todo em conselhos, em diretorias de empresas, conversando sobre os mais diversos temas de sustentabilidade. Temos ESG, ou seja, sustentabilidade com viés sob a ótica do mercado financeiro, dentro do mercado financeiro. E aí o que acontece? A gente vê que hoje a gente ainda tem um preconceito muito grande com relação à discussão em si, né? Não estou nem falando das populações minorizadas, mas estou falando aqui com relação à discussão em si, né? Eu, por exemplo, estou fazendo um curso e tem só pessoas ali de altíssimo nível dentro das empresas e que tem uma dificuldade muito grande em falar em metas ou cotas, né? E assim, são frontalmente contras, né? Inclusive, e a gente estava discutindo cotas referente a mulheres e são frontalmente contra, inclusive, as mulheres, né? O que me surpreende nesse curso especificamente, né? E só para trazer alguns números dessa discussão e como ela é importante, né? Vocês devem ter, todo mundo acompanha aqui o Fórum Econômico Mundial, boa parte de vocês devem ter, então, acompanhado o lançamento do último relatório com relação à diversidade, e pela primeira vez, depois de muitos anos, caiu, muito por conta da pandemia, mas caiu o número de mulheres em posição de destaque em cargos de liderança nas empresas, né? Ou seja, aqueles números, né, que variam de cento e tantos anos, alguns falam em 200 anos, depende do tipo de análise que é feita para a gente ter uma equidade efetiva, né? Ele aumentou, né? Ou seja, então, por isso que a gente entende que a gente tem que ter ação afirmativa, a gente tem que pensar em metas, se não, por que não pensar em cotas? Deixa eu trazer uma visão aqui. Carla, mas como está a discussão de cotas no mundo? Se a gente pegar os 5 maiores países com mais mulheres em cargos de liderança, e aqui, na verdade, estou fazendo um recorte específico para conselhos, tá? Com mulheres em mais conselhos, dos 5 maiores, tá? Esse recorte ele é feito pelas maiores empresas nas bolsas desses países. 3 têm cotas e 2 têm meta estabelecida pela Bolsa de Valores. Então é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Eu venho de empresa, a maior parte da minha carreira foi em empresa, e a gente tem uma cabeça, né, empresa muito... a minha cabeça, por exemplo, é muito formatada para gap analysis, né? Seja market share, seja receita, seja EBITDA, seja o que for, a gente estabelece lá o nosso to be, né? O que a gente quer ser, a gente tem o nosso as is, e a gente monta aqui os nossos planos de ação para chegar lá, né? Eu me pergunto por que, nesses temas de sustentabilidade, temas ESG, chamem como queiram, né? Diversidade, a gente está falando aqui especificamente, por que a gente tem que trabalhar de maneira diferente? Essa é a reflexão que eu trago, né? Então, acho que, é claro, tem uma questão cultural, a Tainá já falou disso, isso é essencial, né? Porque enquanto não é internalizado efetivamente na cultura, a gente não consegue, por mais que a gente progrida momentaneamente, isso aí pode ter um revés no futuro. Então, é muito importante que a gente internaliza, tem que ter o tone at the top, né? Sem dúvida nenhuma, a liderança ela tem que puxar esse tema, isso é fundamental, né? E aí é claro que todos os instrumentos e ferramentas que a gente tem que ter, né? Para eliminar os viés inconscientes, etc, etc. Então, a gente tem que estabelecer tudo isso. Mas, de novo, a pergunta que eu me faço é o seguinte, as ferramentas elas estão aí,
elas estão aí. A Tainá, ela poderia ficar falando aqui para vocês e nossos outros convidados panelistas aqui por horas com relação a todas as ferramentas que existem para que as empresas consigam incluir efetivamente esses grupos minorizados, né? Então, não é isso que está faltando a gente ter intencionalidade quando a gente trata do tema, né? Intencionalidade significa a gente estabelecer metas. Estou falando tudo isso porque é uma coisa que o Pacto está fazendo globalmente, então mundialmente a gente foi por esse caminho, e aí todos os temas agora, não só de diversidade, mas relacionados às questões de ambientais, sociais e de governança, a gente vai provocar as empresas para que tenham metas, né? Esse é um caminho que outras instituições estão tomando, o World Business Council for Sustainable Development também, aqui representado pelo capítulo brasileiro CBEDS, eles fizeram isso, né? Então, eles estabeleceram ali 6 indicadores e, na verdade, 6 metas, e todos os 200 e tantos signatários, que é uma boa parte do PIB global, têm que, então, atingir essas metas até 2030. O Pacto, de novo, como várias outras organizações, foram por esse caminho também, né? E foi por esse caminho também. Então, a gente tem, falando em diversidade especificamente, a gente tem 2 programas. No Brasil, os 2 chamam Equidade é Prioridade. A gente tem o Equidade é Prioridade Gênero, parceria com a ONU Mulheres e várias outras instituições. E essa semana passada, na verdade, lançamos o Étnico-Racial. Aqui, o de gênero, a gente estabeleceu 2 metas e as empresas aderentes elas têm que escolher uma entre 2 metas, ou 30% de mulheres em cargos de liderança até 2025 ou 50% até 2030, né? E parece pouco, né, gente? Porque, vamos lá, muita gente tem dúvida com relação a isso também, fala assim, não, mas é porque as mulheres estão chegando, ficaram muito tempo, né, que de fato marginalizadas dentro das empresas. Gente, um dado que assim me surpreendeu, primeira vez que eu escutei, as mulheres, elas são maioria como egressas na universidade no Brasil desde a década de 1990. Então, a gente tem mais mulheres sendo formadas na universidade há 30 anos, né? Então, de fato, a gente tem que reconhecer, ser humilde. Por exemplo, né, em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Dentro do Pacto Global, a gente tem uma equipe predominantemente branca, né? Tá errado. O que a gente fez? A gente contratou uma consultoria, está nos ajudando ali, e a gente está revertendo essa situação agora. Então, o que acontece? E apesar dali a gente trabalhar com isso há muito tempo e a gente ter vários especialistas, a gente entendeu que a gente não conseguiria sozinho, né? Então, humildemente, a gente contratou uma consultoria que está nos ajudando, então, a analisar nossos processos, analisar tudo que a gente faz para ver como que a gente consegue reverter esse quadro, né? Vamos lembrar que a gente tem aqui 56% da população brasileira negra, e a gente tem, quando a gente chega em cargo de liderança, a gente está falando em 4,7%, né? E assim, esse gap é inaceitável, né? Quando a gente fala em trainees, ou quando a gente fala em aprendizes, né? Aprendizes estagiários principalmente, a gente tem um certo equilíbrio ali, mas quando a gente vai para cargo de liderança, a gente não tem. E aí, quando a gente olha mulheres negras, por exemplo, e tenho certeza que outras pessoas podem dar número exato aqui, mas é um número que está me vindo da cabeça, a gente está falando em 0,4%. 0,4%. A gente tem 25%, pelo menos, de mulheres negras no Brasil. Deve ser um pouco mais, né? A Luana talvez tenha esses números especificamente e até peço que ela nos ajude aqui. Mas, assim, de fato um gap inacreditável. E as empresas têm muito a cooperar com isso, né? E o mercado financeiro já está vindo, né? Eu já vou finalizando aqui. O mercado financeiro já está vindo com muita força. Então, por exemplo, o JP Morgan já não faz IPO de empresas que não tenha pelo menos diversidade ali de 2 pessoas nos conselhos. Não faz mais, né? A gente viu ontem, por acaso, me deparei com o Bank of America fazendo aqui no Brasil um programa de trainees específico para pessoas negras, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, essas ações afirmativas, né? Gente, assim, o buraco é muito mais embaixo mesmo, né?
Eu estava vendo esses dias, olhando uma empresa um pouco mais a fundo, e é uma empresa que está nos WEPs ali com a gente, né? E fala dos WEPs, relatório ali de sustentabilidade, fala dos WEPs, etc, etc. Mas daí eu fui olhar, por acaso, toda a parte de governança da empresa, né? Então, olhei a governança, o conselho e os comitês assessores, e olhei também a diretoria executiva, né? E o que totalizavam ali, dado que repete, tal, umas 20 pessoas, 20 homens brancos de 50 a 60 anos de idade. Então, assim, gente, desculpa meu tom até, né? Um tom meio de ficar espizinhando, né? Mas é que o fato é esse, né? A gente precisa tomar ação. Eu fiz parte, já estou finalizando aqui, eu fiz parte do Conselho Global do Pacto Global, Conselho de Administração, que presidido pelo secretário-geral, que tem ali como vice-presidente Paul Polman, Mahindra, está por ali também, várias dessas outras pessoas, né? E o secretário-geral nos pediu diretamente que a gente tinha que promover impacto, né? Então, por isso, e foi muito claro, e por isso o Pacto começou a se mexer nesse sentido de buscar esses programas que a gente chama iniciativas globais de impacto. O que eu falei de gênero, por exemplo, de estabelecimento de metas, a gente tem, no primeiro ano, que foi o ano passado, a gente fez 19 países, contamos aí com quase 300 empresas que juntas têm US$ 1 trilhão de faturamento e 8 milhões de funcionários, né? E o étnico-racial a gente começou pelo Brasil, a gente quer passar para o mundo. O de gênero, esse ano, já foi para 52 países, né? Então, há o apetite do mercado. E por que tem um apetite do mercado? Porque, vou lembrar aqui, já acabou meu tempo, tá? Então, já vou finalizando. Porque eu vou lembrar aqui, recomendo muito para quem não é da área que leia, ou todo mundo, na verdade, que leiam, então, as cartas do Larry Fink, né, principalmente as 4 últimas, recomendo desde 2008, mas principalmente as 4 últimas, e que ele fala, é muito interessante, que num podcast que ele é entrevistado da própria BlackRock, e, né, vamos lá, eles têm 9 trilhões sob gestão, e fala, ele fala, eu não sei porque o pessoal se interessa pelas minhas cartas, eu só faço uma leitura da sociedade, né? Assim, eu sei porque interessa, porque afinal ele está sentado ali em 9 trilhões de dólares, né? Mas a questão é essa, ele lê a sociedade e é o que a sociedade está pedindo. A gente está nessa transição, Klaus Schwab fala da economia de shareholders para stakeholders e, de fato, a sociedade está pedindo. Então, por isso, as empresas têm uma oportunidade de fazer muita coisa nesse sentido. Vou finalizando aqui, acho que a gente vai ter tempo para outras coisas depois, e estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Carlo. E, por favor, não se pede desculpa por ter o tom. Nós precisamos, sim, pessoas como você que botam a situação à frente da gente, que colocam realmente como nós estamos, com fatos reais e números poderosos. Eu gostei na sua fala que você destacou o fato que essa agenda de diversidade e de inclusão tem que ser puxada pela liderança. E, ao mesmo tempo, essa população que você apresentou como minorizada não tem poder na mão. Ou seja, existe uma dicotomia onde a gente precisa acelerar com ações afirmativas, precisa ações reais para poder destravar a situação e dar mais poder às populações minorizadas. Mas, ao mesmo tempo que nós vemos apetite, como você falou, nos mercados financeiros, a gente vê algumas empresas do mercado privado se adaptando. Existem ainda muitos entraves. Você falou da questão cultural, talvez tenha outras também entraves para a agenda, para a promoção dessa agenda, para a aceitação de metas e de ações concretas. E eu gostaria de chamar a Luana para nos dar as contribuições dela. A Luana é uma especialista nessas questões de inclusão e de diversidade,
e seria muito importante ter também seu parecer e suas recomendações em termos de políticas públicas que podem justamente destravar e poder avançar mais rápido nessa agenda. Por favor, Luana. Obrigada, Maud. Primeiro, agradecer e saudar os painelistas, Carlos, Tainá, José e Márcia, agradecer o convite da BDE e começar, talvez, reconhecendo, com toda a humildade, que eu não tenho a pretensão alguma de representar a voz de toda a diversidade da população negra brasileira, tá? Que são 110 milhões de pessoas. Apesar de eu ser a única pessoa negra nesse painel, eu não tenho essa pretensão. O que eu vou compartilhar aqui agora é realmente aprendizados, leituras da minha experiência trabalhando em desenvolvimento internacional e estudando esse tema e vivendo esse tema na pele, né, nos últimos 40 anos. Eu quero começar por 3 aspectos que eu acredito que demonstram que até hoje a abordagem das políticas de desenvolvimento econômico foram limitadas com relação à população negra e com relação à igualdade racial, né? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que as políticas de desenvolvimento no Brasil e na América Latina, como um todo, sempre priorizaram a sobrevivência e não a existência plena das pessoas negras, né? A população negra sempre foi confinada à esfera das políticas de redução da pobreza e totalmente ignoradas pelas políticas fiscais, as políticas de produtividade, de promoção da inovação, de desenvolvimento de mercados financeiros, por exemplo. Em segundo lugar, as premissas com respeito às causas das desigualdades raciais sempre giraram em torno da falta de capacidades das pessoas negras e não nas falhas dos mercados, por exemplo, em como absorver mão de obra altamente qualificada negra, ou racismo institucional na provisão de serviços públicos. Em terceiro lugar, a identidade racial em si nunca foi enunciada como um ativo importante que pode sim influenciar na mobilidade ascendente da população negra através do fortalecimento do que é chamado locus de controle interno, ou seja, a percepção de que quem determina o sucesso próprio, ou o sucesso é você próprio ou o seu ambiente. Então, portanto, raça dificilmente foi pensada como um fator relevante no processo de desenvolvimento, mas apenas como um proxy de desvantagens sociais históricas. Então, ao eliminar o papel protagonista do racismo como fator causal e estruturante das desigualdades raciais, as políticas de desenvolvimento, portanto, eliminaram a possibilidade de que o racismo tenha impacto direto no processo de desenvolvimento, e nós sabemos que tem. Então, o argumento aqui, e o que eu gostaria que todos saíssem, talvez, dessa sessão, é que de que não existe desenvolvimento sustentável sem igualdade racial. Tem um estudo do Alberto Alesina que mostra que a concentração desigual de riqueza entre grupos raciais dentro de um mesmo país é o que mais prejudica o processo de desenvolvimento das nações. Porque a desigualdade racial leva, número 1, a provisão ineficiente de bens públicos, desestimula o investimento das pessoas negras, leva à desigualdade política, aumenta a animosidade e os conflitos, produz políticas discriminatórias, enfraquece a democracia e as instituições de livre mercado, visto que a maioria da população, que é o caso do Brasil, geralmente sente que os benefícios do capitalismo vão apenas para um grupo, o grupo que é a minoria, que é a população branca. A desigualdade econômica, portanto, entre classes, como convencionalmente é medida,
cai facilmente numa armadilha da retórica da meritocracia e é pensada como resultado de habilidades ou esforço somente. Mas a desigualdade racial, ao longo de todos os níveis econômicos, implica que ser negro está indiscutivelmente associado a um nível de bem-estar pré-determinado. E não tem cabimento nenhum, portanto, associar desigualdade racial ao discurso da meritocracia. O mais correto seria associá-la às injustiças de um sistema político-econômico vigente e, de maneira alguma, às diferenças nas capacidades de um grupo vis-à-vis o outro. Mas o que fazer para resolver as desigualdades raciais? A gente precisa de investimentos massivos e reformas políticas para reduzir o estoque e o fluxo de desigualdades raciais. E porque o que eu chamo de fluxo é o racismo estrutural e é as desigualdades raciais que os mercados produzem diariamente. Apesar do acesso à educação superior de qualidade contribuir no aumento de salários, são os ativos das famílias os itens que mais influenciam na transmissão intergeracional de sucesso econômico. Nós sabemos disso pela vasta literatura. E nas próprias aspirações e expectativas educacionais desde criança. Mas hoje existe tremenda desigualdade racial no acesso a recursos financeiros, por exemplo. Existe mais de 1,5 milhões de empregadores negros hoje com um ensino superior. A proporção de empregadores negros com ensino superior aumentou 5 vezes nos últimos 15 anos, mas ainda é metade da proporção entre brancos, mas está avançando muito rapidamente com as ações afirmativas. As empresas lideradas por mulheres negras estão crescendo a um ritmo mais rápido do que qualquer outro tipo de empresa. O número de mulheres negras que emprega pelo menos uma pessoa aumentou 45% em 15 anos, comparado com uma queda de 5% entre os homens brancos, por exemplo, segundo a pesquisa da PNAD. Mas quase 45% das empresas de pessoas negras têm uma demanda por crédito desatendida, como diz um relatório do BID. Apesar do crescimento das empresas de pessoas negras está sendo exponencial, isso significa também um dividendo triplo. É geração de emprego, é crescimento econômico com redução das desigualdades, é formação de capital social e humano pela via da acumulação de patrimônio. Então, crescimento econômico com igualdade racial é indiscutivelmente fundamental para o desenvolvimento sustentável. Mas o que podem fazer as instituições financeiras de desenvolvimento? As instituições financeiras, ou as DFIs, como são conhecidas, têm um papel vital na redução das desigualdades raciais. Elas podem atuar em pelo menos 3 níveis de política. No nível macro, as políticas macroeconômicas, os planos nacionais de desenvolvimento, a mobilização de instituições e atores nos mais altos níveis políticos e econômicos de qualquer país. No nível meso, as instituições, as DFIs podem influenciar na governança das instituições ou dos mercados, por exemplo, CVM, B3, Banco Central. E no nível micro, os programas de apoio direto às pessoas negras, às empresas de pessoas negras ou às localidades predominantemente negras, né, através de investimentos direto em capital humano, financeiro, infraestrutura social e produtiva. As DFIs também podiam utilizar pelo menos 5 instrumentos para exercer a sua influência: recursos não reembolsáveis para provar soluções, estruturar projetos, demonstrar viabilidade para o mercado, desenvolver estudos como o estudo do Foro Econômico Mundial, do índice GAP, por que não fazer um índice sobre igualdade racial, como as empresas estão avançando na igualdade racial, e ranquear as empresas, né? Plataforma de indicadores. Elas também poderiam influenciar nos termos contratuais dos empréstimos de investimentos mais tradicionais,
Elas podiam prover empréstimos para reformas políticas, as reformas macro e meso, como eu mencionei, e lançar fundos temáticos ou investir em fundos privados tradicionais, mas exigindo term sheets com cláusulas que beneficiem diretamente pessoas negras. Então, para concluir, quando as instituições públicas e privadas assumem um compromisso no marco dos ODSs, elas precisam se dar conta de que as metas associadas à redução de desigualdade são as mais potentes, porque elas têm o maior número de conexões com outras metas, ou seja, reduzir desigualdade alavanca o potencial de desenvolvimento, porque acelera outras metas de ODS, não só as metas relacionadas diretamente à igualdade, à igualdade de gênero e raça. Então, ao passo que a mobilização de investimento em prol ao desenvolvimento sustentável passa a ser uma prioridade mundial, a mobilização de recursos para eliminar a desigualdade racial passa a ser crucial. A nossa empresa, a Dima Consult, tem sede no Catar e a nossa missão é eliminar as desigualdades raciais através da mobilização de capital, estruturação de projetos temáticos e fundos temáticos, incorporação da perspectiva de raça nas estruturas de governança das grandes corporações e estruturação de projetos e políticas específicas. Então, eu deixo aqui um convite para entrar em contato comigo, quem quiser desenvolver mais ideias e colaborar nesse sentido. Obrigada a todos e a todas. Muito obrigada, Luana, por sua fala, por suas contribuições. Tem uma frase sua que me impactou muito, que eu quero repetir ela aqui, que a população negra foi confinada a um estado de sobrevivência. Eu acho que isso é muito impactante e a gente tem que se lembrar. E obrigada também por apontar, eu acho que o ciclo virtuoso, que é reduzir as desigualdades, permite alavancar novas metas e acelerar o crescimento. Muito obrigada. Com isso, nós encerramos a primeira parte do nosso debate, do nosso painel. Eu encorajo nossos participantes a colocarem perguntas no chat para que a gente possa encaminhá-las para nossos palestrantes. Gostaria de convidar agora para a segunda parte do nosso painel o diretor do Banestes, o José Amarildo, por favor. Banestes é uma instituição do Sistema Brasileiro de Fomento que atua com microcrédito e que tem resultados bem concretos de empoderamento das mulheres nesse sentido, e eu gostaria que você possa compartilhar com a gente esses avanços. O senhor, a palavra com 4 minutos, por favor, agora. Obrigado, Maldo, obrigado a todos, obrigado pelo convite. O microcrédito, para nós, no Banestes, ele já está no DNA. Nós já operamos com microcrédito há mais de 18 anos. Já atingimos aí uma marca de mais de 825 bilhões de reais emprestado, e sendo que 50% desse valor foi emprestado para mulheres. Então, as mulheres elas representam mais de 50% desse valor que foi aí colocado para o mercado, né, para o mercado do microcrédito. A gente enxerga o microcrédito como um importante instrumento de inclusão e desenvolvimento social, porque a gente vê realmente as pessoas que são orientadas, que não é um crédito simplesmente que você coloca no mercado, é um crédito que você passa por uma orientação dessa pessoa, né? A gente tem aqui a agência de fomento, falo que tem que conjugar, né, um programa de governo também, um programa do governo estadual, a nossa agência de desenvolvimento
do Estado, ela atua em conjunto com o Banestes, isso facilita muito a entrada das pessoas para poder pegar esse crédito, porque muitas vezes as instituições financeiras não enxergam esse público, né? E os agentes de crédito, que eles estão instalados em todos os municípios do Espírito Santo, eles têm essa facilidade, eles conhecem mais a pessoa, então a pessoa ela vai até o agente de crédito visita o empreendimento, orienta financeiramente, é todo um crédito orientado, acho que por isso esse sucesso, né? E no final de 2020, o governo do Estado, junto com o Banestes, junto com a Agência de Desenvolvimento, lançou o projeto Crescemos Juntas, né? Que são linhas de crédito específicas para as mulheres, né? E a gente vê que no ano de 2020, com essa pandemia, né? Que todo mundo foi assolado, nós conseguimos emprestar 103 milhões de reais, e essa proporção das mulheres também vem se mantendo. Mais de 50% desse crédito é destinado às mulheres empreendedoras. E uma coisa importante, a gente está sempre enxergando novas ações. Agora mesmo nós estamos buscando algumas organizações para a gente montar um novo programa, uma nova linha para poder chegar nas comunidades periféricas também. A gente já está estruturando para que e não adianta só o banco pensar, eu tenho que trazer pessoas que entendam, né, da necessidade dessas comunidades. Não adianta só o banco pensar, vou fazer uma linha de crédito. Será que essa linha de crédito que eu estou pensando aqui atende às necessidades daquele segmento que a gente pensa em apoiar? Então, a gente está trazendo organizações para a gente poder discutir, montar qual a melhor estratégia, qual a melhor linha, como se atende, como que você vai fazer orientação para essas pessoas que vão tomar esse crédito, para que isso possa ser realmente um desenvolvimento para essas pessoas, que ela possa crescer, que ela possa investir no seu negócio, que ela possa empreender. Então, assim, é uma coisa que hoje a gente conversa aqui no banco, que a gente não coloca meta de microcrédito. O banco é acostumado a trabalhar muito com metas, né? Mas a gente não coloca meta, porque quando você coloca meta, muita coisa pode sair da forma inadequada. Então, o que a gente tem hoje é todo o banco engajado em ofertar essa linha, em atender essa linha. Somente em um ano, somente no ano de 2020, foram mais de 103 milhões de reais colocados em microcrédito, sem a gente estipular meta, mas atendendo, sim, as pessoas que necessitam e que podem e têm que buscar esse crédito. Então, para nós, é muito importante. O microcrédito é uma linha importantíssima e que, dentro do Banestes, né, ela tem aí toda a prioridade e a gente quer aprimorá-la cada vez mais. O meu prazo já está terminando, infelizmente, mas essa é a nossa experiência em microcrédito, que é muito boa e, assim, a gente tem muito orgulho de poder falar dessa linha. Obrigado. Muito obrigada, Marildo, por nos apresentar a experiência com microcrédito produtivo orientado, que permite justamente essa orientação para os tomadores de crédito, e o ponto que você destacou de trabalhar em parceria com as organizações é um ponto muito importante, acredito eu, para poder cada vez melhor atender às necessidades. Queria passar a palavra para Márcia, diretora da agência do Rio Grande do Norte, para poder nos passar as suas considerações. 4 minutos, por favor. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer à BDE pelo convite, aqui cumprimentar a Tainá, a Luana, o Carlos, o Zé Amarildo, né? A você, Molde, também. Eu vou tentar em 4 minutos, é um tempo muito curto, mas eu vou tentar aqui colocar que a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, a AGN, é uma instituição financeira que tem buscado a democratização do acesso ao crédito. E nós temos também trabalhado bastante no empoderamento econômico de mulheres,
de jovens e de comunidades também quilombolas que existem no Rio Grande do Norte. Eu queria aqui dar 2 exemplos, né, 2 cases de sucesso aqui que nós escolhemos para essa apresentação, em cidades do interior do Rio Grande do Norte, né? Eu estou nesse momento também numa cidade do interior, na cidade de Caicó, uma cidade da região do Seridó, né, muito forte o trabalho das mulheres aqui com bordados, os mais lindos bordados do Rio Grande do Norte. Mas o exemplo que eu dou é da cidade de Bom Jesus, né, uma cidade que não é tão longe da capital, mas uma cidade onde nós temos 2 comunidades, né, e 2 cases de sucesso. O primeiro que eu vou colocar aqui é numa comunidade rural, onde é uma liderança chamada Cícera Franca, uma mulher que hoje é presidente da cooperativa do Potengi, uma mulher que hoje também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é membro também da FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, exerce uma liderança na sua comunidade e conseguiu, né, um feito histórico na sua comunidade a partir do acesso ao microcrédito. O programa mais forte da Agência de Fomento é o microcrédito do empreendedor potiguar, a exemplo também do Baneste, de José Amarildo. Nós temos esse programa, que é um programa forte para estimular e apoiar os pequenos empreendedores, os pequenos negócios, né, do Rio Grande do Norte, inclusive com bônus da adimplência, que permite que os nossos clientes, que a maioria, quero aqui enfatizar, são mulheres, nós temos 60% das empreendedoras, dos empreendedores da Agência de Fomento com mulheres, né? E a Cícera conseguiu a aquisição de um motocultivador que que as palavras delas, foi um marco histórico ter acesso a um crédito sem burocracia e, portanto, motivo de muita celebração. Esse motocultivador mudou toda a história da produção de hortaliças que ela tem lá em Bom Jesus, não é? E, com isso, eles usavam a enxada para preparar a terra, demorando um dia inteiro, um trabalho extremamente desgastante. Com o motocultivador que eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho dela, e em poucos minutos, no máximo em 1 hora, eles fazem um trabalho que fariam em um dia inteiro de preparação da terra. Então, é um motivo de muita celebração. Elas comercializam as hortaliças na feira livre, comercializam também na Central de Abastecimento da Agricultura Familiar. O governo do estado tem uma Secretaria de Agricultura Familiar, nós fazemos um trabalho com crédito orientado, né, no empoderamento econômico de mulheres, e temos também o segundo case de sucesso na comunidade Grossos, no assentamento quilombola, onde os homens trabalham na produção de mandioca, feijão e milho, e as mulheres do beneficiamento da mandioca, transformando aí em goma, né, e fabricando bolos, bolachas e pães também. Com o crédito que eles tiveram acesso, eles conseguiram equipamentos, né, máquinas como, por exemplo, liquidificador industrial, eles conseguiram a máquina de panificação, conseguiram utensílios e conseguiram também dobrar a produção deles, né, dessa comunidade quilombola, comunidade Grossos, né, em Bom Jesus. Então, eu queria colocar aqui para vocês que 30%, nós temos uma lei aqui no Rio Grande do Norte, 30% de tudo que é adquirido pelo governo tem que ser destinado a produtos da agricultura familiar. Isso ajudou muito, além de termos uma central de abastecimento da agricultura familiar. Uma coisa também importante, que nós temos também um programa para jovens, empoderamento econômico de jovens. E eu queria finalizar aqui, meu tempo já acabou, é muito curto, mas deixar aqui um desafio para todas nós, nesse momento de pandemia. Um grande desafio que eu encaro na minha gestão, sou a primeira mulher dirigindo a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte. Eu quero dizer que eu não vou sossegar enquanto a gente não conseguir o crédito para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Esse é, assim, um grande desafio que eu encaro da minha gestão, porque
para poder ter o microcrédito, é preciso que o cônjuge possa também assinar, e como é que a gente vai libertar essas mulheres da dependência econômica do seu agressor se a gente não tiver como implantar crédito para mulheres vítimas de violência doméstica sem precisar da assinatura do cônjuge. Então, muito obrigada a todos e a todas, e eu fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada por compartilhar esses casos de sucessos. É sempre bom a gente também celebrar e reforçar a importância do trabalho das agências regionais de desenvolvimento, porque elas conseguem alcançar a ponte, conseguem alcançar essas populações mais remotas. Você falou de quilombolas, você falou de mulheres vítimas de violência. Muito obrigada por suas falas e conte com a gente nessa luta que se tem de promover o crédito, o microcrédito para mulheres vítimas de violência. Com isso, nós temos que encerrar aqui o nosso painel. Eu queria abrir a possibilidade para nossos palestrantes de dar algumas considerações finais, muito rapidamente, brevemente, uma fala, um comentário para encerrar. Taina, por favor. Obrigada. Quero só agradecer o convite e fico muito, muito feliz. Nós todas aqui na ONU Mulheres ficamos extremamente empolgadas e emocionadas até com tantas pessoas nessa jornada conosco, comprometidos. Cada vez mais a gente consegue ver também que a igualdade de gênero está sendo ampliada para englobar todas as diversidades que precisam ser consideradas, como muito bem a Luana falou, o Carlos falou, e vendo também as ações concretas, né, que estão começando a ecoar. Isso nos dá ânimo para continuar nessa jornada que nem sempre é fácil, muitas vezes é bastante árida e um tanto solitária. E nesses momentos que vemos que não estamos sozinhas, a gente também se reenergiza. Então, trocar aqui eu quero agradecer, porque é sempre também uma experiência de escuta e de aprendizagem. Muito obrigada. Obrigada. É verdade, nós precisamos reenergizar sempre e colocar esses casos de sucesso para a gente poder avançar mais forte. Carlos, por favor, suas palavras finais. Obrigado. Só agradecer mesmo, uma satisfação ter participado e colocar o Pacto Global à disposição, né? E a gente tem ali, enfim, todas as empresas em qualquer ponto da jornada, né? Quando a gente fala de diversidade, sustentabilidade no geral, é uma jornada, né? E é uma jornada para um destino que é móvel, né? Então, a gente se coloca à disposição para apoiar todo mundo, certamente. Uma satisfação. Obrigado. Muito obrigada, Carlos. Luana, você do Catar, quais seriam suas palavras finais, por favor, para nós aqui do Brasil? Eu quero dizer que eu estou muito otimista, e apesar de todas as dificuldades e todas que a gente enfrenta, né? Porque muito pode ser feito, né? E a gente tem pessoas negras altamente capacitadas para apoiar na contribuição intelectual a respeito das políticas e programas e propostas e intervenções nessa área, né? Existe a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, existe a Rede Nacional de Economistas Pretos e Pretas, existe a REAFRO, que é a Rede Nacional de Empreendedores Negros. Então, ou seja, o nosso país conta aí com um manancial de pessoas negras capacitadas, e muito pode ser feito tanto pelos bancos de desenvolvimento, como eu mencionei, quanto pelas instituições públicas, né, o governo, mas a gente tem que reconhecer que a gente não pode ficar vulnerável aos ciclos políticos, e é isso que tem acontecido nos últimos anos, né? Então, por isso que as instituições privadas, as corporações, precisam abraçar esse tema, e eu vejo que se o Fórum Econômico Mundial, esse ano, conseguiu lançar uma iniciativa pela igualdade racial, que coloca no centro da iniciativa a antinegritude, combater o racismo estrutural e a antinegritude, né? Eu acho que a gente está num caminho sem volta, né? Então, eu espero sinceramente que as recentes declarações abertas
das empresas, né, se materializem em ações concretas, né? Então, uma das coisas que eu espero que aconteça como resultado desses anúncios é que as instituições realmente desencadeiem aí um novo conjunto de pesquisas econômicas também, né, nesse tema, mais avançadas, mais sofisticadas, e que as soluções efetivas para um futuro verdadeiramente sustentável sejam construídas com o protagonismo das pessoas negras. Obrigada a todos e a todas. Com isso e as suas palavras optimistas, vamos encerrar aqui e, na verdade, irmos juntos com os bancos de desenvolvimento, com as políticas públicas, com o setor público, nessa jornada para uma maior diversidade em prol do desenvolvimento. Agradeço imensamente pelo convite, agradeço a participação de todos vocês e eu dou passo para o próximo painel, então. Muito obrigada.